E aí, oitavo ano? Hoje nós iremos corrigir a atividade que eu passei na aula passada, das páginas 18, 19, 21 e 23, tá bem? Mas antes vamos assistir esse vídeo, relembrando o assunto, tá? O predicado verbo nominal é formado por dois núcleos, um verbo e um predicativo. O predicativo pode ser de dois tipos. O predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto. Já o predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito da oração. E aí, deu para relembrar? Vamos lá responder a página 18. Nós temos o texto aí da apresentação. Vocês assistiram essa apresentação, gente? Vocês leram aí algumas partes dessa apresentação. Se vocês quiserem depois dar uma olhada no vídeo, é muito bom. Acredito que a professora de produção textual de vocês pode ter passado. E temos um trecho aí. Eu sou uma contadora de histórias e gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que eu gosto de chamar de os perigos de uma história única. Eu cresci no campus universitário, no leste da Nigéria. Minha mãe disse que comecei a ler com 2 anos, mas eu acho que 4 é provavelmente mais próximo da verdade. Fui uma leitora precoce e o que eu li eram livros infantis, britânicos e americanos. Também fui uma escritora precoce e quando comecei a escrever, por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações de Giceira, que a minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de história que eu lia. Todas as minhas personagens eram brancas de olhos azuis. Elas brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre como era maravilhoso o sol ter aparecido. Então, na letra A, na frase, eu sou uma contadora de histórias. Sou uma contadora de histórias. Qual é o sujeito e que característica atribuída a ele? Eu, né, gente? Eu é o sujeito. E qual a característica desse sujeito? Uma contadora de histórias. Então, a característica atribuída a esse sujeito é uma contadora de histórias. Que verbo conecta a característica ao sujeito? O verbo ser, verbo sou. Nesse caso, é um verbo de ligação. O predicado é nominal. Como vocês podem ver, é um predicado nominal, porque é verbo de ligação. E o núcleo? Qual é o núcleo do predicado? E aí, gente, classifica o predicado da oração. Aponte seu núcleo e a classe gramatical a que ele pertence. Quem é o núcleo? Contadora ou histórias? Contadora. Contadora é o núcleo. E ele pertence a que classe gramatical, gente? Vamos lá, morfologia. Substantivo. Eu cresci no campus universitário no leste da Nigéria. O verbo é de ação ou de ligação? O que vocês acham? De ação. O predicado é do mesmo tipo que a ponta no anterior? Não, né, gente? Aqui era de ligação, aqui é de ação. E qual é o núcleo do predicado? E aí? Que é o núcleo do predicado? Sempre é o verbo, gente. Núcleo de predicado a gente sempre vai colocar como verbo. Então, nesse caso, é cresci. Certo? Deixa eu colocar aqui mais certamente a resposta para vocês escreverem. Tá aqui, ó. Só pausar o vídeo e anotar. Vamos lá para a página 19. Encontre no trecho 2 orações, uma cujo núcleo seja nominal e outra cujo núcleo indique uma ação. Indique quais são os núcleos. Qual oração vocês encontraram? O livro de vocês dá a sugestão dessas 2 orações, onde uma oração com núcleo nominal, que é todas as minhas personagens eram brancas de olhos azuis. No caso, núcleo, brancas.
E uma oração com núcleo indicando uma ação, predicado verbal. Elas brincavam na neve. No caso, o núcleo é o verbo, brincavam. Mas se vocês encontraram outras, podem colocar a resposta no fórum. Eu gostaria de saber se vocês encontraram outras frases no texto, no caso, nesse trecho. Então, vamos lá continuar. Vamos lá para a página 20. A 21, a resposta é muito pessoal, então isso vai depender muito. Saiu a resposta de vocês. Vamos logo para 22. Beleza? Então, vamos lá. Leia as 4 manchetes a seguir. Aumento na gasolina e no diesel deixam motoristas indignados. Cansados de assaltos, moradores espalham avisos. Aqui tem ladrão. Coldplay volta triste e romântico em novo disco. Ministério da Saúde considera inadequado o uso doméstico de inseticidas contra a dengue. Essas orações apresentam o predicado verbo nominal. Identifique em cada uma o predicado, seu núcleo nominal e o termo ao qual ele se refere. Vamos lá na primeira. Ele quer o predicado. Então, nesse caso, quem é o predicado? Deixam motoristas indignados, né, gente? Quem é o núcleo nominal? Nós temos aí, vamos ver quem é o núcleo nominal. Se liguem, gente, no predicado. Quem é o núcleo nominal? Nós temos aí um predicado, deixam motoristas indignados. Quando a gente pensa em núcleo nominal, a gente vai pensar nas características atribuídas ao quê? Ao objeto. Quem é o objeto? Motoristas. Indignados vai ser o núcleo nominal de motoristas. Então, o termo se refere a um sujeito ou objeto. A gente tem aí aumento na gasolina e no diesel. A gente não tem característica para eles, mas a motorista a gente tem, no caso, indignados. Então, o núcleo nominal é indignados. E o termo a que ele se refere é o seu objeto, no caso, objeto direto, motoristas. Na segunda, quem é o predicado? E aí, gente? Quem espalha avisos? Os moradores. Por quê? Porque eles estão o quê? Cansados de assaltos. Então, no caso aí, o predicado é cansados de assaltos, espalham avisos. Quem é o núcleo nominal? Os moradores estão de quê? Os moradores estão o quê? Cansados de assaltos. Então, cansado de assalto seria o quê? O núcleo nominal. Do sujeito ou de objeto direto? De sujeito, no caso, moradores, porque eles estão o quê? Cansados de assaltos. Então, tem uma ideia que o núcleo nominal ele pode ser de sujeito ou do objeto. Preste atenção que ele sempre vai dar uma característica, beleza? Geralmente, gente, o nome vem para dar característica. Vamos lá, próxima. Coldplay volta triste, romântico em novo disco. Sujeito é Coldplay, então o resto seria o predicado. Voltar triste, romântico em novo disco. Quem é o núcleo nominal? Quem são as características que tem aí? Triste e romântico. E ela se refere a quem? Ao sujeito ou ao objeto? Quem é que tá triste, romântico? Coldplay. Então, Coldplay é o sujeito. Ministério da Saúde considera inadequado o uso doméstico de inseticidas contra a dengue. Quem considera inadequado o uso de inseticidas contra a dengue? O Ministério da Saúde. Então, considera inadequado o uso doméstico de inseticidas contra a dengue seria o núcleo, seria o predicado. Quem é o núcleo? Onde é que tem aí um adjetivo, uma característica nominal? Inadequado. Que refere-se ao quê? Ao sujeito ou objeto? Gente, essa frase ela pode ter confundido vocês porque, ó, a gente pode pensar assim, Ministério da Saúde considera o uso doméstico de inseticidas contra a dengue inadequado. Então, inadequado se refere ao quê? Ao uso doméstico de inseticidas contra a
dengue. Ele é uma característica do objeto, certo? Aqui é a resposta. Só pausar o vídeo e escrever. Letra B. Por que se usou vírgula na manchete sobre assaltos? Porque a gente colocou o quê? O predicado para frente. Então, quando a gente coloca o predicado para frente, a gente deslocou o predicado. Para deixar a frase mais clara, tem que o quê? Colocar vírgula. Porque cansado de assaltos moradores, parece que vai ficar parecendo que moradores é um tipo de assalto. Assaltos moradores. Então, tem que dar essa pausa. Então, a vírgula vai dar exatamente isso. Letra C. A posição do predicado do sujeito, ou do predicativo do sujeito, como você viu, pode variar. Essa possibilidade existe também no caso do predicativo do objeto. O que vocês acham? Que vocês responderam? E aí, gente? Gente, pode ter, mas é menos provável. No caso inadequado, a gente poderia colocar para depois do objeto inadequado. Mas geralmente essa possibilidade é menor. Então, vocês podem colocar sim, mas é menos provável do que a do sujeito. Tá aqui. Vamos lá para página 23. Leia as orações a seguir. Leia as orações a seguir, observando o adjetivo em destaque, compare-as quanto ao sentido. Mal-humorado, o cirurgião atendeu o paciente. O cirurgião atendeu o paciente mal-humorado. O cirurgião mal-humorado atendeu o paciente. Indique em cada frase se o adjetivo destacado refere-se ao cirurgião ou ao paciente. E aí? Todas as três são iguais? Alguma se refere a alguém diferente? Gente, eu espero que vocês tenham acertado. No caso da primeira e terceira, o adjetivo destacado refere-se a cirurgião. Mal-humorado, o cirurgião atendeu o paciente. E na terceira, o cirurgião mal-humorado atendeu o paciente. Mas na segunda, tá falando do paciente. O cirurgião atendeu o paciente mal-humorado. O paciente mal-humorado. Então, a segunda se refere ao paciente. Professor, e se tivesse vírgula? O cirurgião atendeu o paciente, vírgula, mal-humorado. Mal-humorado se referia ao cirurgião. Mas como não tem vírgula, é ao paciente. Letra B. Eu já coloco a resposta para vocês notarem, gente. Vamos logo responder. Que tipo de predicado ocorre quando o adjetivo em destaque refere-se ao cirurgião? Predicado, verbo nominal. Por quê? Porque o seu núcleo é um verbo de ação, no caso, atender. E o predicativo do sujeito é mal-humorado. Letra C. Quando o adjetivo se refere ao paciente, qual o tipo de predicado? O que vocês acham? Nesse caso, gente, é predicado, mas é apenas verbal, porque ele tem só um núcleo. E no caso, é o verbo atender. E o adjetivo mal-humorado, aí ele serve como se fosse uma adjunta adnominal do paciente, pois ele caracteriza o substantivo, no caso, o paciente, que é o objeto direto, sem intermediação de um verbo. É só o paciente mal-humorado. Então, paciente, objeto. Nós temos aí uma adjunta adnominal que se refere ao paciente. Uma dessas orações é ambígua. Escolha um dos sentidos possíveis e reescreva. Qual vocês acham que é? Ambígua. No caso aqui, pode confundir muita gente, seria a segunda. Porque esse mal-humorado, se a gente, por exemplo, em uma fala,
que é menos perceptível o uso da vírgula, a gente pode entender que a segunda vai se referir ou ao cirurgião ou ao paciente. Então, para deixar mais claro, a gente poderia falar que o cirurgião atendeu o paciente que estava mal-humorado. Ou então, o cirurgião atendeu o mal-humorado paciente. Aí ficaria mais claro que se refere a quem? Ao paciente. Pesquise e elabore exemplos de orações que sejam ambíguas, pelos mesmos motivos que os observados no item anterior. Registre-as a seguir e comente de forma a ambiguidade poderia ser eliminada. Nesse caso, eu queria que vocês colocassem a resposta da letra E aqui no fórum, viu? Gente, vocês colocando essas respostas, pra mim, é como se eu realmente soubesse que vocês realmente fizeram a atividade. Então, vamos lá para quarta questão, ou para a página 24. Leia esta tirinha de H. Não é que você coma muito, são essas boquinhas entre as refeições que o deixam gordo assim. Olha só. Em sua opinião, a Helga tem motivos concretos para estar preocupada com H? O que vocês acham? Acho que sim, né, gente? Porque ela percebe que ele come muito entre as refeições. Então, ele já tem as refeições e ainda come muito entre elas. Podemos inferir que Helga foi irônica com H? O que vocês acham? Sim, né, gente? Não é que você... Quando ela fala assim, não é que você coma muito. Mas, no caso, no segundo quadrinho, aqui não tem pouco, né? Então, foi um pouco de ironia. E letra C. Em que o deixam gordo assim, o pronome o se refere a quem? Que função sintática tem um pronome nesse contexto? Nesse caso, o pronome se refere a H, né? Que o deixam gordo. O a ele. Deixam ele gordo. Então, o deixam gordo assim. Qual a função sintática, gente? É um objeto direto. Função sintática, objeto direto. Letra D. Com base em sua resposta ao item anterior, geralmente, gente, quando tem essa questão de o deixa, a deixa, geralmente esse o, esse a vão ser objetos diretos, viu? Eles vão ter geralmente essa função, só lembrando aqui. Com base em sua resposta ao item anterior, qual é a função do adjetivo gordo? O que vocês acham? É um predicativo do sujeito? É um predicativo do objeto? É objeto direto ou objeto indireto? Se o é o objeto direto, então o adjetivo gordo vai ser o quê? Um predicativo do objeto. Letra E. Elabore uma oração que supostamente Helga resumiria a forma física de seu marido causado pelos maus hábitos de alimentares. A oração deve seguir o modelo sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Você é gordo ou você está gordo, né? Seria mais provável. Você é o sujeito, o verbo de ligação é ou está, e predicativo do sujeito, gordo. Então, a resposta da página 24 está aqui. Tá aqui da página 23, gente. Daqui temos a página 24. Eu acredito, eu vou deixar que vocês, vou passar para casa a página 25, viu? Para vocês realizarem. Na próxima aula nós corrigimos. Beleza? Partiu. Obrigada pela aula de hoje, foi essa.